No Rio de Janeiro, a sensação térmica chegou a Repete 60. o pecado e o diabo? As chances de vencer o aquecimento global para nossa vida. Não é o fim do mundo. Um podcast em tempo de apocalipse climático e existencial. Olá, eu sou a Nina Lemos e você está ouvindo mais um episódio do podcast Não é o Fim do Mundo. Eu estou aqui em Berlim, congelando, e na linha estou com a minha amiga Jo Halleck. E aí, Jo? E aí, eu estou aqui derretendo em mais uma onda de calor extremo no Rio de Janeiro. Jo, mas além do calor, eu soube que você teve um incidente. Você podia contar para os nossos ouvintes, compartilhar? Porque eu sei por alto também, queria que você me contasse. Você levou um tombo, é isso? Eu já está aberta a temporada de tombos. Eu levei um puta tombo no domingo e eu fui socorrida pelo SUS veterinário. I wanna be your dog. Totalmente. Porque você foi socorrida pelo SUS veterinário sem ser para levar o seu cachorro ou o seu gato. Não foi o Tico que foi socorrido. Como assim? Eu tava indo para mais um ensaio da Mangueira e ali na passarela do metrô do Maracanã tinha um desnível entre blocos de concreto assim da passarela. Eu não percebi e levei um puta estabaco. Daí meu joelho abriu, enfim. E aí eu fui me arrastando até o ensaio, ajudada por uma baiana. E Não, aí... Uma baiana vestida de baiana? Não, ela tava com a roupa de ensaio, não, né? Mas no com uma ensaio, saiola ou não? É, uma sainha, que é a roupa de ensaio da baiana. Mas enfim. E aí, ali onde a Mangueira ensaia, tem um puta hospital veterinário. Vou até dar a dica para quem tem pet no Rio de Janeiro. É um hospital do SUS, da prefeitura. E você pode pegar a senha. Se você tem pet, você pode ir de manhã com ele pegar a senha. E emergência eles atendem também. E aí eu fiquei, só que tava fechado, né? Assim, pessoas lá dentro, mas não tava aberto. E eu fiquei pedindo ajuda e eu fui atendida pra fazer a asepsia, né, ali do tombo, que tava sangrando. E aí, é isso, eu tô com uma bola no meu joelho. Mas você foi atendida por um veterinário, isso é muito maravilhoso. Um veterinário. Aí, Nina... É o máximo de usar o SUS. Você usa todo tipo de SUS, até o SUS veterinário para tratar você mesmo. Viva o SUS! E aí, quando eu saí, eu fui botar, tipo assim, amarrar uma camisa por cima da atadura, pra não cair, porque era no joelho, né? Aí ainda encontrei com um casalzinho fofo da velha guarda, daí eles falaram, você machucou o joelho, sei lá, teve esse papo de joelho, e daí a senhorinha falou assim, não, mas a mangueira tudo cura. Eu falei, mangueira tudo cura. Daí, em vez de ir pra casa como uma pessoa deveria ir, eu ainda participei do desfile, e quando eu cheguei em casa e tirei a minha camisa, meu joelho tinha virado uma bola, assim, de inchaço. Mas eu já fui no médico e... estou livre de fraturas, é só gelo e anti-inflamatório. Nina, mas aí também a vida tá arriscada aí pra você, né? Então, gente, aqui tá com um alerta severo de tombo, praticamente, que é alerta de superfície gelada, porque nevou muito nos últimos dias, aí hoje, né, esquentou um pouco, tipo 2 graus, e você esquentou um pouco, porque tava menos 10, e aí o gelo começa a derreter. E aí tem um negócio chamado gelo negro, que é um verdadeiro patins na rua. Então tem, assim, os hospitais ficam lotados. Escola hoje aqui é facultativa, você pode faltar à escola, porque é perigoso, de fato. Carro, acidente de carro, engarrafamento, é uma grande tragédia. Eu não quero ficar comemorando que eu não caí ainda, porque, né, depois tudo eu pode caio. Acontecer. Mas eu tô fazendo a técnica de andar com pinguim, que é uma técnica que você tem que imitar um pinguim andando, assim, é uma loucura. E você que cai. Mas vamos abrir agora com notícias boas, que é o nosso querido Wagner Moura, né, que você até falou dele no episódio passado. Você deu sorte, tu, Wagner, Jô? Dei. Wagner e Agente Secreto, né? Foi incrível, realmente, o feito, né, de ter esse filme, né? Tá super, realmente, atravessando fronteiras, né? É um filme genial, eu adoro, e é maravilhoso acordar na segunda-feira com todos os bolsonaristas revoltados, né? Eu não acompanhei isso, porque eu estava mais acompanhando guerra. Você que estava acompanhando mais esse entretenimento. O que aconteceu? São loucos. Primeiro eles ficam putos, daí aquele Chupetinha falou mais Capitão Nascimento, menos Wagner Moura, a quem eles consideram um esquerdista radical. Aí acusam ele de morar nos Estados Unidos. Isso eu vi. E a hipocrisia.
Aí o Mário Frias, esse grande ator, né, que nos brindou com atuações brilhantes. Malhação. A era de Malhação. Fez um textão super agressivo, que ele é deputado, né? Eles estão revoltados. Aí eles acham que já deu de falar de ditadura. Adoro isso. Já deu. Cara, que maravilha que eles acham que já deu. Vocês ficam mamando no assunto ditadura. Isso é do passado. Passado, assim, de alguns anos, né? Então assim, a gente mama na Lei Rouanet, na cabeça deles, e na ditadura. Eles ainda não conseguiram compreender que a Lei Rouanet não é usada para fazer filmes, né? Eles perderam essa aula. Nunca. Nunca. Agora, enfim. tem 1000 coisas legais, né? Nessa vitória, nos discursos e em tudo. Achei muito legal o Kleber, que ele chamou os americanos na chincha, né? Falou, façam filmes, aprendam, façam filme aí do que vocês estão vivendo, né? Total. É muito legal, né? Como a gente estava falando que é o antiviralatismo, né? Que o Wagner Moura é super antiviralata, mas o Kleber também. Eu separei um tweet tão maravilhoso de um argentino, @polarisme. Olha ele. É irritante que os brasileiros tenham Wagner Moura, que faz discursos progressistas bem argumentados aonde quer que vá. E Darim ousa questionar o preço das empanadas. Cara, a gente está num momento bom, né, assim, de orgulho brasileiro, porque se falou isso, eu lembrei que, nossa, cara, o tempo histórico tá correndo, né, tá na velocidade 2.5 de áudio, o tempo histórico. Muito. Porque eu ia falar na época da invasão da Venezuela, que foi semana passada. Na época da invasão da Venezuela, semana passada, eu vi vários gringos de vários lugares, inclusive alemães, falando, nossa, eu queria tanto ter um presidente como Lula, queria que ele fosse meu presidente, né, por causa do que ele falou. A gente está arrasando. Agora, eu lembrei que eu fiz uma entrevista com Wagner Moura para a TPM há muito tempo atrás, assim, ele estava surgindo. Ele foi capa, mas ele não era ainda o Wagner Moura ícone. E, na hora de ir embora, ele falou, vou com você, vamos dar uma volta. Ele morava no Jardim Botânico, e ele ficou fazendo um tour comigo, falando, aqui moram muitos famosos, aqui é tipo a Los Angeles, Beverly Hills. Aí ele falava, ali mora fulano, ali mora cicrano. Ele é muito gente como a gente. Maravilha, gente. Enfim, a gente ama o Wagner Moura. A gente ama. E a gente ama também o Mark Ruffalo, que é foda. Arrasou. E que ele arrasou. Ele quando estava lá no tapete vermelho passando, né, ele arrasou, falou, tipo assim, que presidente é esse, como eu tô aqui, mas eu tô puto, né, mais ou menos, assim, simplificando. A gente tem um presidente que é um ditador pedófilo, ele soltou o verbo, entendeu? Me sinto péssimo, falou da invasão da Venezuela, ele falou assim do Trump, ele é o pior ser humano. Se estamos confiando na moralidade desse cara para o país mais poderoso do mundo, então estamos com muitos problemas. Ele foi com Bottom para lembrar a Renê, que foi assassinada com tiro na cara pelo ICE. Ele é foda. Agora, e deu pra ver que ele tava muito puto, né? Sim. Ele tava tipo a gente quando o Lula foi preso. Sim, né? e ele, quando o Bolsonaro ganhou, que a gente saía brigando com um taxista, com qualquer... Se perguntasse qualquer coisa pra gente, a gente ia responder do jeito que ia responder, entendeu? Exatamente, porque... E é claro que as premiações, né, a vida não para enquanto as coisas históricas vão acontecendo paralelamente, né? Mas realmente, acho que deve dar uma revolta de estar rolando isso e isso passar meio... né, quase ninguém fazer nenhum discurso ou falar, né? E os brasileiros foram lá e arrasaram, né? E aí a gente já entra no nosso segundo assunto, que não tem como a gente não falar do que está acontecendo nos Estados Unidos. Eu até estava pensando aqui, eu vi uma pessoa, uma jornalista que eu respeito muito, falando que era uma ditadura. Eu não acho que é uma ditadura, não, porque eu acho que o Trump foi eleito. Mas eu acho que é uma democracia que está se corroendo muito rápido e acho que é um Estado autoritário. Eu acho que tem uma diferença entre ditadura e Estado autoritário. Eu acho que pode estar caminhando para algo, entendeu? Né? Assim, eu acho que é um governo fascista, né, Jô? Isso é fato. É um governo fascista e autoritário e policial. O ICE é uma coisa muito aterrorizante, cara. E além da Renê, que não é além da Renê, a Renê é uma coisa horrível. Eu vi gente comparando com Marielle, acho que faz sentido essa comparação, né? Inclusive a brutalidade de matar uma mulher com um tiro na cara. Que não estava fazendo nada, né? Cara, ela não estava fazendo nada. Ela não tem aquela coisa de falar, eu estava sob ameaça, agir sobre forte emoção, estava sendo ameaçado, entendeu? Ela estava de boa, falando, cara, tô de boa. E
louco que o próprio FBI, ou ICE, Estados Unidos, sei lá, eles publicaram um vídeo que mostra mais claramente que ela não estava fazendo nada. Ela virou e falou, cara, não tô puta com você não, beleza. Foi o que ela fez. E a esposa dela falou, porra, a gente é cidadã americana. Foi isso. Aí o cara dá um tiro na cara e fala, vai se fuder, sua vadia. É chocante. Eu acho que, claro, é um crime de ódio, né, assim, e eu vi algumas pessoas falando, e eu concordo, que é um feminicídio, né, Jô, também. Sim. E o lesbiocídio também, né, acho que 2 mulheres lésbicas, é tudo que essa gente odeia, né. E ela não foi a primeira, né, outro dia eu vi um dado que já mais de 30 pessoas já foram mortas pelo ICE, só que, entendeu, acaba que como ela também é uma mulher branca, né, não é o foco do ICE, isso acabou que repercutiu. Tinha vídeo, né, Jô, da cena, né, eu acho que isso também... E tem que repercutir, é óbvio, entendeu? Muito mais impactante, mas realmente uma polícia que ela tá, além de estar separando famílias e agindo de um jeito totalmente fascista, ela tá matando pessoas. E eu vi umas cenas, e é muito doido, né, que agora a gente tá nessa geleca da inteligência artificial, que depois do meu último golpe que eu caí dos cachorrinhos, eu tô muito, tipo assim, tudo eu falo, acho que não é. E aí eu vi 2 vídeos, que na hora eu falei, isso é inteligência artificial. E daí depois eu vi, fiquei vendo os comentários, quase ninguém tava falando, mas eu vi alguém falando, eu tirei uns prints e vi, que era uma mulher, era a galera do ICE, tipo, comendo numa restaurante mexicano e sendo expulso pela dona do restaurante. E aí eu vi um outro, que daí, como eu tinha visto esse, já achei que era mentira também, que era um novo movimento Panteras Negras dos caras, acho que na Filadélfia, esculachando os caras do ICE, que estavam parados na rua, com o carro na rua, e esse eu acho que era real mesmo. E alguém até falava, as tensões estão aumentando. E eu vi um outro vídeo que era bizarro, que era os caras do ICE e um cara civil, super fascista, logo depois que morreu a Renée, falando assim... Vocês não estão entendendo, um de vocês foi exterminado, tipo, defendendo, entendeu? E aí uma senhora entrava assim e falava, gente, não gravem esse cara, não vamos propagar esse discurso, entendeu? Então, assim, a gente vê que as tensões lá estão aumentando, né? A mídia não cobre muito, a gente realmente fica até sem entender o quanto isso tá, que daqui também não dá para entender se... sei lá, teve manifestações com a coisa da Renée e depois cessou, mas realmente é um país que a gente não sabe, né? O meme do caramelo, a gente não dá para saber. Agora, uma coisa que que horror que eu vou falar, mas que os Estados Unidos têm servido para mim, que quando eu acordo meio deprê com a vida, eu penso, ainda bem que eu não moro nos Estados Unidos, juro. Nossa, realmente. É tipo um mantra que eu tenho, sabe? Porque... assim, tá tudo bem, eu não estou nos Estados Unidos, né? Agora, é muito louco, porque tem aquela coisa que é um lugar comum, que virou tipo um Clarice Lispector do fascismo, o Fernando Abreu, que todo mundo fica repetindo sem parar, que é, primeiro pegaram o meu vizinho, eu não fiz nada, depois pegaram não sei quem, eu não fiz nada, né? Que é autoria desconhecida. E é isso que aconteceu, né? Porque primeiro vai em pessoas pretas e latinos. Aí vai na Americana, né? É isso. Todo mundo. E eu li que cerca de 170 pessoas, cidadãos americanos, estão presos pelo ICE, sequestrados, inclusive crianças, cerca de 20 crianças. Eles estão sequestrando pessoas. Tem uma polícia que sequestra pessoas. E a gente realmente é uma coisa que vai avançando, né? E aí entra nessa coisa que nos estados que são governados por democratas, ele vai lá, né? Eles tentam, de alguma forma, ser uma resistência, né? Politicamente, mas ali é um cenário bem, bem estranho, né, Nina? São tempos estranhos, né? 2026, tempos estranhos. E aí uma coisa que eu descobri semana passada que eu fiquei chocada é que eu passei 55 anos falando Groenlândia errado. É Groenlândia. Groenlândia. É Greenland também. Groenlândia. Eu falava errado também. Ô, Jô, tem uma outra coisa bizarra dos Estados Unidos, que você tá vendo que eles estão loucos nas redes sociais? Sim. Todos os departamentos. É muito pior do que no bolsonarismo. É muito pior.
que ontem, tipo, o Ministério da Agricultura, uma coisa assim, postou o Trump com um bigode de leite, escrito bebam leite integral. E assim, gente, bebam leite. E leite branco é uma linguagem de supremacista branco, né? Um código Sim. de supremacista branco. Então é um apito de cachorro que eles estavam dando ali no Twitter, assim, é uma coisa muito maluca. E aí vai, sei lá, a Polícia Federal, não sei o nome de nenhum departamento dos Estados Unidos, nem quero saber, tá? E fala, se você se manifestar, você vai ver, né? Quem agir contra o ICE, nós não mediremos força. Então eles estão atacando o mundo e a própria população, cara. E assim, mandando mais, assim, Minneapolis estão mandando mais polícia e mais ICE. Sim, e eles estão ali mirando, né, além da Groenlândia, porque quando a gente... Groenlândia, porque no último episódio eles não tinham ainda, o Trump não tinha oferecido ainda comprar a Groenlândia, quando a gente acabou de gravar que ele teve essa breaking news. Agora ele tá indo para cima de Cuba, né, o Marco Rubio é de família cubana, né, é contra o governo de lá, então ao mesmo tempo que o Trump, ele se autodeclarou presidente da Venezuela, voz da minha cabeça, estão falando que eles vão autodeclarar o Marco Rubio também presidente de Cuba. É bem preocupante, assim, o cenário, né? Você acha que o Trump tá em surto? Porque eu fico pensando, eu não sei. É uma coisa, eu acho que é uma coisa fora do normal, né? Assim, uma coisa, o pacote de comunicação, daí as fotos que ele coloca, realmente de uma coisa fascista e totalitarista, e que ele tá indo com tudo, né, assim. Até tava pensando de manhã que eu acho que às vezes, por exemplo, o Bolsonaro, quando ele foi eleito aqui, tinha muita gente que contribuiu para a eleição dele, né? Muita gente, muitos liberais e pessoas que eram contra o PT, e que falaram, Bolsonaro vai ser bom, né? E quando a coisa estoura e dá merda, né? E aqui a coisa estourou realmente na pandemia, essa galera começa a desembarcar, né? Setores que apoiaram, eles vão desembarcando, e daí quando a situação melhora, eles voltam a serem os horrorosos de sempre, que é uma coisa que a gente vai acompanhar durante todo esse ano, que é um ano eleitoral aqui no Brasil. Então, eu não sei quando as pessoas que apoiam o Trump e a galera dos republicanos e tal vão entender que, assim, eles precisam desembarcar, né? Acho que em algum momento, fazendo aqui um previsionismo maluco de botequim, talvez setores que apoiam hoje o Trump percebam que tá dando merda, entendeu? Porque, né, quando é com a Venezuela ainda tem lá um discurso, daí quando é com a Groenlândia, entendeu? Eles vão falar o quê, né? E isso, né, da Groenlândia, só rapidinho aqui, que no episódio passado, quem não ouviu, volta lá, a gente fala, né, que a Europa estava sendo extremamente cuzona em relação à Venezuela, falando, é difícil observar. Falou da Groenlândia, a Europa acordou rapidinho. Rapidinho. Acordaram todos e todos repudiaram, mas assim, o Merz, que é o chanceler da Alemanha, ele tá tão no mundo de Nárnia, que ele falou ontem, eu li várias vezes para tentar entender que não era fake news. Ele espera a ajuda dos Estados Unidos com a OTAN para proteger a Groenlândia. Então ele quer dele mesmos, assim, Merz, o que eu queria dizer, querido? Gente, acabo de ver, eu ia até te interromper, porque eu tava com o Twitter aberto aqui, e assim, tá tão louco o bagulho nos Estados Unidos, né? O Trump tá tão, literalmente, metralhadora giratória, e chegou aqui uma nova notícia, que o Guga Chakra repostou. Ai, meu que Deus. Ele postou naquele true social dele lá, aquela merda daquela rede que ele usa. Patriotas iranianos, continuem protestando. Guarde o nome dos assassinos e dos abusadores. Eles vão pagar um grande preço. Cancelei todos os encontros com os oficiais iranianos. Essa matança tem que acabar. Pare. A ajuda está vindo. Assinado o presidente Donald Trump. Ou seja, tinha uma esperança aí de uma saída diplomática entre Estados Unidos e Irã, de uma conversa, e ele acabou de falar que ele não vai conversar com ninguém, que ele cancelou e que ele vai, né? A gente não pode afirmar, mas provavelmente ele vai atacar o Irã. Ele vai atacar, exatamente. E é uma situação muito tensa, né? A gente até já teve várias DRs, né, Nina? Sobre esse assunto. A gente sempre tem DR quando o assunto é Oriente Médio. Sim, mas é uma situação muito tensa e que é tensa tanto do ponto de vista, né, da coisa do Irã, porque realmente está uma matança, né, e ninguém sabe direito o que está acontecendo,
quanto do que pode vir aí quando, né, de uma ameaça que a gente já sabia que os Estados Unidos queria atacar o Irã e deles usarem isso para atacar mesmo, né? E a gente daí é o meme do vira-lata caramelo ao cubo, né? Assim, Socorro que está acontecendo? o que está acontecendo, não dá para saber. Cara, é uma grande desordem mundial. Sim. Agora, do Irã, né, porque a gente teve uma pequena DR que foi... A gente concorda, na verdade, Jô. Sim, né? a gente concorda. É que eu estava falando, assim, porque o Irã, né, como vocês devem saber, está há semanas em protesto, e já tem números agora, eu vi isso no Guardian, antes de gravar, de assim, 2.000 mortos, né? É um governo sanguinário. É um governo que tortura, prende Concordo. e... Como é que chama aquilo mesmo, que eu esqueci? Matança, que você... Executa pessoas, né? Em 2022 teve o Women Life Freedom, né? Aquele movimento de mulheres, que mulheres foram mortas e tal, só para não... tentando ter um mínimo de direito naquela sociedade. Nesse caso, começou por causa de... O que eu pesquisei aqui, começou por razões econômicas, Sim. que além de tudo eles estão com uma crise econômica, comerciantes começaram, e aí o negócio foi escalando. E aí tem uma foto que está circulando, que eu vi também no Guardian, que não é fake news, porque também nessa época de a gente nunca sabe, Sim. de corpos empilhados na frente do hospital. É horrível o que está acontecendo. É isso que a gente teve, a nossa pequena discussão, é que eu acho que a gente é antifascista, que é, né, a gente é antifascista, Sim, obviamente. Não tem como a gente não apoiar um protesto contra uma ditadura teocrática, sanguinária como do Irã. Então, assim, eu acho que eu apoio, entendeu? Quer dizer, eu apoio o povo do Irã nessa coisa. Só que tem esse outro lado dos Estados Unidos, que aí você fala a sua parte. Não, porque daí a gente começou a debater, né, isso de ser uma guerra híbrida, né, que na verdade, tipo assim, começou como um protesto justo ali dos trabalhadores, acabou que provavelmente através de uma guerra híbrida isso foi construído e até hoje no Haaretz, que é um jornal israelense, né, que é um jornal progressista israelense, eles publicaram hoje uma matéria falando que sim, foram criados milhões de perfis falsos para começar a inflamar pela volta do Shah. É claro que eu acho que quando a gente vai para a internet, né, e como eu tô no meu detox que está indo muito bem, e não tenho ficado tanto assim nas redes sociais, é claro que a gente cai naquele poço que os sabe-tudos que sabem tudo e que sabem tudo que está acontecendo da cabeça deles, que vão logo se opor, né, e falar, é os Estados Unidos, e não entender a complexidade de um assunto como o Irã, né, que o governo realmente faz isso tudo, entendeu, né? Então, eu acho que, é claro que eu jamais vou cair nessa coisa, não, o Irã é legal, só, né, que até tem a ver no outro episódio, a gente até estava falando disso em relação à Venezuela, né, só para poder construir uma narrativa de lados, mas é óbvio que a gente tem que entender que parte disso, apesar de ter partido de demandas que são legítimas do povo iraniano, né, tem ali provavelmente, né, a gente não podemos afirmar, teve essa matéria do Haaretz, a gente não sabe mais, até o ex-secretário de Estado do governo Trump, do outro governo, ele publicou um tweet que é bem isso, estamos do lado do povo iraniano e dos agentes da Mossad que caminham junto a eles, entendeu? Então eu só estava pontuando que é claro, entendeu, que eu acho que as guerras e as coisas nos últimos 10, 20 anos, elas sempre têm essa camada de uma guerra híbrida, né? A gente viu isso aqui no Brasil muito bem. Eu acho que vem a discussão das primaveras árabes, né? Que, claro... Total. E claro que eu não estou dizendo que... de demandas justas, né? Só que aí são manipuladas. Exatamente, demandas justas, governos totalitários, sei lá, para falar de um assunto, né, que eu tenho alguma proximidade maior, que é a Síria. É claro que o Assad era um horroroso, entendeu? Assim, né? E que ele também prendia e matou uma galera, entendeu? Assim, então não é falando que o outro lado, né? É o famoso não tem santo nessa história, né? Claro que muitas dessas primaveras, é isso. A gente concorda. A gente concorda totalmente. É só que eu entrei no Twitter e eu vi muito especialista. E aí eu fico muito chocada como as pessoas têm tanta certeza. Como uma pessoa no Brasil pode saber o que está acontecendo em Teherã, que está sem internet. Sim, não, é então, muito eu doido. Acho que é importante também, nesse momento que o mundo está muito doido, a gente assumir também a nossa ignorância, entendeu? Claro, total. Mas é porque eu acho que, para mim,
quando vai para esses assuntos relacionados, né, a Oriente Médio, acaba que para mim acho que toca em alguma coisa que é sempre, né, embora tipo falar obviedades, né, que o povo iraniano não é árabe, né, é persa, mas sempre vai cair nesse lugar dos selvagens, entendeu? Os selvagens árabes, persas ou o que for, né, ou... Mas justamente por não achar selvagem, que eu acho que a manifestação deles é justa, entendeu? Eles estão prendendo estudantes. Não, eu acho que a manifestação é justa, só que assim, existe provavelmente, não sabemos, estamos aqui no achismo, né? Provavelmente isso é uma construção paralela dos Estados Unidos e de Israel, que estão planejando e já atacaram e estão planejando esse ataque ao Irã desde o ano passado, né? Assim, então, eu acho que eu sempre pontuo isso, porque realmente, como também, né, são em países que as pessoas não têm familiaridade e tal, elas acabam, tipo assim, a própria coisa da Síria, por exemplo, é muito doido, porque daí quando o Assad caiu, né, eu também não sei de porra nenhuma, né, eu só fico vendo. E aí eu falei com um amigo meu que é sírio, falei, poxa, né, porque o governo que derrubou o Assad tinha ali uma coisa meio fundamentalista também. Daí ele falou assim, ele foi hilário, porque daí eu falei com ele, o que você acha, né? Eu tentando assim, e daí ele me deu meio uma cutucada amorosa, ele falou, pô, Jô, sem medo de ser feliz. Tipo assim, falando assim. Total. Né? E aí eu fui conversar com um outro cara que é refugiado sírio também, que não é tão próximo meu, mas eu conheço, e aí ele falou assim, eu comentei que esse meu amigo tinha falado isso, ele falou, porque ele não é cristão, né? Porque, tipo, na Síria tem uma minoria cristã. Eu fiz bem o tamanho do BO. É um BO, entendeu? Aí então chega uma pessoa de Pindamonhangaba, nada contra Pindamonhangaba, é só um exemplo. Sim. E acha que sabe mais do que a pessoa que está lá. Eu acho assim que esse caminho que você está falando de falar com pessoas de lá, quem tem oportunidade, é o melhor sempre. Sim. Né? Eu ia até, sei lá, o melhor amigo da Esk Menteado, o Ramin, ele é do Irã. Família do Irã. Então, ontem eu ia até escrever para ela, perguntando o que o Ramin acha, para poder falar aqui no podcast, porque eu acho que o que um garoto de 18 anos, que tem avós e primos no Irã, ele sabe muito mais do que o cientista político alemão ou brasileiro. Total. Agora, em relação a essa galera, sabe, do Twitter, o que mais me irrita de tudo é que, tipo assim, não, também eu tô falando sem conhecimento, chutando, tá? Muito provavelmente, essa galera que passa o dia no Twitter gritando suas verdades, sem nenhum estudo, né? A pessoa não é... Porque tem pessoas que a gente segue, né? Que elas estudam isso, né? É o campo de estudo delas, e acompanham há muito tempo. E claro que... Só que o resto da galera que fica ali só na torcida, seja de qual lado for, né? Mas falando aqui do nosso pessoal, a galera que fica muito tempo na internet provavelmente não tá fazendo mais nada no mundo real, né? E assim... a gente não está aqui para ganhar discussão da internet, a gente está aqui para tentar transformar coisas, né? Então, essa galera que fica muito ali querendo ser sei tudo do Twitter, né? E tal, provavelmente eles gastam muito pouco tempo, talvez, fazendo coisas que seriam muito mais efetivas para a transformação do mundo, né? Enfim. Seja o que for, seja uma luta realmente partidária ou o que for, né? Uma galera que a luta deles é ali ficar causando no Twitter. E é muito chato, assim, por isso que... Não, gente, até um conselho de ano novo. Vai passear. Vai dar uma volta. Gente, pelo amor de Deus. Vai correr na esteira, se for perigoso onde você mora, vai fazer qualquer coisa. Até fui relembrar, né, que a gente adora o Persépolis, né, que é esse livro que meio conta a Revolução Iraniana, que a Revolução Iraniana derrubou o Shah, né, o governo, só que o governo que veio antes da coisa do Shah Reza Pahlavi, que é uma coisa também super da nossa infância, né, Nina? Era um governo progressista que foi derrubado com a ajuda dos Estados Unidos, para os Estados Unidos ali ter alguém que fosse alinhado com ele, né? Então, só que aí, quando veio antes da Revolução Iraniana, que é essa fundamentalista, ontem eu estava lendo, que na tentativa de ir contra esse governo, que era esse governo alinhado com os Estados Unidos, e o governo que foi derrubado antes, ele era super pró-povo, sabe? Era como se fosse um grupo que era assim, esquerda, liberais e religiosos contra esse outro governo. Só que, no final das contas,
acabou tendo prevalência foi essa coisa fundamentalista horrorosa, entendeu? Assim, então, assim, tá vendo um BOzão, né? Pega um livro, tenta entender e fica quieto. Não, a gente não é obrigado, né, a cravar uma opinião num negócio que nem a galera que entende pra caramba sabe. E aí, né, vai virando realmente esse furdunço que ontem eu estava falando. Será que eu falei, né? Será que vai ter guerra, vai ter terceira guerra mundial? Danina, acho que não. Vai virando realmente uma incerteza, né? Não vai ter, muito Ju. grande, né? Não, eu acho que não vai ter guerra mundial como elas já existiram, entendeu? Mas eu acho que a gente vai chegar numa situação que quase todos os países vão estar envolvidos, diretamente ou indiretamente, em algum conflito armado, entendeu? Porque a coisa está escalando. Então, por exemplo, se o Trump começar a ir em cima da Colômbia, entendeu? Em cima do México, a gente vai estar envolvido naturalmente, né? Assim, não estou falando que vai virar uma guerra, agora é esse time contra esse, porque a coisa é super complexa. Agora tem o bloco dos BRICS, nem estou falando que a China e a Rússia vão agora defender o Irã, mas, né, ontem eu tava vendo que tava tendo esses tal jogos de guerra, que são treinamentos militares dos BRICS que estão acontecendo na África do Sul. E aí o Brasil tá como observador, porque não tá participando, e até eu vi aquela Biazita Gomes que eu sigo no Twitter, falando assim, gente, o Brasil sempre tá como observador, porque o Brasil não tem exército, assim, que vai participar dos jogos de guerra, com armamentos. E a Índia, que faz parte do BRICS, tá fingindo que não é com ela, porque ela tá ali numa posição, né, ela também é mega próxima dos Estados Unidos ali, então ela não é que vai ter uma terceira guerra mundial bem definida e com todo mundo incluso, mas eu acho que a gente está caminhando para uma coisa que é muito complexa, de muitos países envolvidos de alguma forma em guerras, entendeu? Seja já tá até rolando, né, Ju? E isso que você falou de treinamento, no último episódio eu falei que a Europa está se armando, obviamente, porque se acabar a OTAN, a Europa está fodida, né? Porque a Europa, tipo, aluga a OTAN, é tipo um exército alugado deles ali. Aí, e não investe, estão passando a investir no próprio exército. E com essa coisa da Groenlândia, que agora você me confundiu, eu não sei mais como falar. É Groenlândia, uma coisa não é legal de falar. Pra mim vai ser Groenlândia, porque é de Greenland, entendeu? Ok. A Groenlândia, o NATO, né, o OTAN, postou uma foto de um navio de guerra falando estamos fazendo treinamento no Ártico. É foda, né, entendeu? E dando recadinho, né? Tipo assim, ei, estamos aqui. Só que aí esse bagulho mais louco, né? Porque os Estados Unidos é o bambambam da OTAN. Eu acho que esse climão de guerras, ou de pessoas se armando, países se armando, isso é fato. E tem que ter, porque tem um louco falando que vai invadir um monte de país, o que você vai fazer? Sim. E assim, ontem Israel atacou o Líbano, nessa semana os Estados Unidos atacou a Síria, entendeu? Então, as guerras de África, né? São uma coisa assustadora que ficam totalmente fora do nosso radar. Nossa, Totalmente. E é, assim, muito triste, assim, o grau de quantidade de mortos e também quantidade de pessoas que estão na crise humanitária por causa dessas guerras, entendeu? Então tem a guerra do Sudão, né, que ninguém fala, parece que não existe, e a do Congo, aparentemente teria tido onde até fiquei tentando entender, um cessar-fogo, um acordo mediado até pelos Estados Unidos, mas aí, na verdade, não rolou. Assim como o cessar-fogo de Gaza também não rolou. Ou seja, é muita coisa acontecendo em muito lugar, né? Meio a Rússia tá bombando, né, Ju? Ai, bombando. Olha que piada horrorosa, sem querer. Não, mas exatamente, Ucrânia. Ataques diários, assim, aqui ficou sem luz no inverno, sem eletricidade, aí outro dia por causa de ataque, tá com tudo. Assim, ou seja, se a gente for botando um mapa onde tá dando merda e onde tem possivelmente dar a merda, é muito, entendeu? Mas, Nina, vou falar de coisa boa também, que a gente precisa, né? Você mandou uma coisa maravilhosa que era o uso da inteligência artificial por uma causa boa. Conta aí pra gente. Cara, teve uma conferência de hackers em Hamburgo, que foi o Congresso Anual de Comunicação do Caos. Já começa ótimo nome, já queria participar. Ótimo nome. Queria muito participar, para cobrir um dia. Essa hacker, que é uma hacker muito fodona, ela foi vestida de Power Ranger rosa. Amo. E do palco, ela conseguiu deletar os servidores de um site chamado White Date, que é o Tinder para nazi. Cruzes. Tinha um Tinder
só para nazista, fascista, supremacista branco, falando eu só quero pessoas brancas, com os mesmos valores familiares, é uma loucura. E ela aproveitou e derrubou também uma outra coisa mais bizarra ainda, que eu não sabia que existia, que é White Child, que é um serviço que conectava doadores de esperma e óvulos dos supremacistas brancos. Que horror, gente. Pelo amor de o Deus. White Deal, um mercado abertamente racista para trabalho freelancer. Gente, que é igual tem esquerda compra de esquerda. Era Tinha isso. o nazi, chama compra de nazi. nazista. E essa heroína vestida de Power Ranger rosa, num palco, derrubou tudo isso na frente de todo mundo. Amo. E aí, ou seja, ela ainda foi mais incrível que ela treinou um chatbot de IA para interagir com os usuários, para pegar a informação deles. para enganar eles, para dar golpe, assim, né? Para sacanear eles. Como é que é possível uma coisa tão louca acontecer? Ou seja, viva os Power Ranger rosa. Achei o nome dela aqui, Martha Ruth. Então, Arrasou, Martha. Martha Ruth, maravilhosa, gente, Power Ranger rosa. É muito maravilhoso. E essa é, como diria, a gente está sempre citando o Mundo Livre agora também. Isso é contra-informação, né? Ou seja, gente, existe esperança no mundo. Pode pouca. ter uma mulher, uma hacker vestida de Power Ranger e fazer coisas maravilhosas. É pouca, a gente tem que procurar muito para se agarrar a uma, mas ela existe. Então, ficamos por aqui, né, Nina? Acompanhando aí as guerras. As guerras, não esqueçam de espalhar a palavra do Não é o Fim do Mundo e também entrar no nosso programa de financiamento coletivo. Ajuda, gente, não custa. Está no Patreon, Apoie-se e também no Orelo. Até semana que vem. Até semana que vem. No Rio de Janeiro, a sensação térmica chegou a Arrepende o 60. pecado e o diabo. As chances de vencer o aquecimento global para a nossa vida são Não é o fim do mundo. Um podcast em tempo de apocalipse climático e existencial.